Já voltamos com a continuidade do nosso programa Minutos do Evangelho de hoje, com o Momento com Maria. Nesse domingo, a gente quer lembrar do Momento com Maria, de uma devoção à Nossa Senhora, muito querida e muito antiga. No dia 19 de setembro, segunda-feira que passou, a Igreja lembrou o dia de Nossa Senhora de La Salette, dia 19 de setembro. Então, nesse Momento com Maria de hoje, a gente vem trazer um pouquinho da história dessa aparição mariana, que a Igreja lembrou no dia 19. O texto que eu vou colocar nesse Momento com Maria de hoje é de Léon Bloy e é um comentário às revelações de Nossa Senhora em La Salette, na França. Em determinado momento, o escritor diz que a voz de Maria é a voz de Deus, tanto em La Salette quanto no Evangelho. A sua frase precisa ser compreendida à luz do que a Igreja ensina sobre as revelações privadas. Segundo o Catecismo da Santa Igreja, no parágrafo 67, diz o seguinte: elas não pertencem ao depósito da fé. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Além disso, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos, a Igreja. Se, pois, a Virgem Santíssima realmente apareceu a Melanie e a Maximin, deixando uma mensagem não só a eles, mas a toda a humanidade, La Salette não deixa de ser a voz de Deus, a nos visitar. Melanie e Maximin são os meninos, as crianças, que Nossa Senhora apareceu nesta aparição em La Salette. E quanto mais as palavras do Senhor se assemelham aos textos inspirados da Escritura, nestas revelações que Deus faz através de Nossa Senhora, principalmente em suas expressões ásperas e apelos proféticos à conversão, tanto mais difícil de se torna negar um sem duvidar ao mesmo tempo do outro. Então, quer dizer, não tem como a gente colocar em dúvida essas aparições sem colocar em dúvida o próprio Evangelho de Nosso Senhor. Porque essas palavras ásperas, às vezes, que Nossa Senhora coloca, principalmente em La Salette, mas não só em La Salette, a gente vê isso também em outras aparições de Nossa Senhora, que ela vem pedir a conversão, o arrependimento, e o retorno à fé principal da Igreja. Sim, só a revelação definitiva de Cristo, que se encerrou com a morte do último apóstolo, exige de nós fé, e fé católica, de fato. Não se nega isso de forma alguma. A revelação definitiva de Nosso Senhor, ela encerrou-se com a morte do último apóstolo, no caso, São João Evangelista. As demais revelações que surgem ao longo dos séculos só devem ser aceitas na medida em que se tornam credíveis. Em outras palavras, elas são objeto de fé humana. Mas não deixa de ser curioso que, em grande parte, aqueles que se recusam a acreditar nas mensagens, principalmente de Maria, sejam justamente os hereges e apóstatas que já abandonaram há muito tempo os dogmas da Santa Igreja. Isso é inegável, Inegável. Também isto, trágica e infelizmente, é um sintoma de que a Santíssima Virgem denunciou em La Salette. Então, essas negações, esses abandonos da fé original, a fé católica, é um sintoma de tudo aquilo que a Nossa Senhora denuncia em La Salette. Ouçamos, pois, o que nossa mãe nos disse naquela ocasião. Sejamos humildes e não duvidemos. Antes, convertamo-nos. Se dependesse apenas de Napoleão III, a conspiração do silêncio em torno de La Salette não lhe teria sobrevivido 36 anos.
Mesmo a mais espantosa enfermidade humana, que transforma em rotina o ressentimento das injúrias mais esquecidas, tudo aquilo que poderia, antes da catástrofe de 1870, opor-se ainda a La Salette e às suas testemunhas, seria aproveitado depois com a energia da seiva católica, demolindo a muralha paulatinamente a cada recomeço. Isso é uma menção a todo o movimento revolucionário iniciado em 1789 e, se nós buscarmos um pouquinho, iniciado mesmo bom tempo antes, em 1517. Mas havia também algo que não se queria admitir: o julgamento intolerável e que se recusava a qualquer preço. E aqui Nossa Senhora fala, em especial, os sacerdotes, os clérigos. Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, por sua má vida, por suas irreverências e sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, por seu amor ao dinheiro, seu amor à honra e aos prazeres, os sacerdotes transformaram-se em cloacas da impureza. Sim, os sacerdotes pedem vingança, e a vingança está suspensa sobre suas cabeças. Infelizes dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que por sua infidelidade e sua má vida crucificam novamente meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem a vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão pelo povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima sem mácula ao Eterno em favor do mundo. Esse é um dos segredos que foi dado a Melanie, no parágrafo 2º, onde Nossa Senhora, em La Salette, ela condena a má vida das pessoas consagradas ao Senhor, consagradas ao trabalho da igreja, padres, presbíteros, diáconos, religiosos e religiosas, que corrompem a fé da igreja, convertendo-se em verdadeiras cloacas, Ela coloca bem essa palavra. E vocês todos sabem o que é cloaca. Bom, eles não querem fazer seu exame de consciência, dizia a vidente Melanie. Tu és esse homem, tu tens agido em segredo. Diz o Espírito Santo. És tu o culpado, diz a consciência. Seja qual for o crime cometido, não importa em que lugar do mundo, essa frase deve ser exata e rigorosamente aplicada a cada um de nós, não só aos consagrados. Os santos sempre entenderam assim, e porque os sacerdotes estão mais perto de Deus e, portanto, são mais responsáveis, é natural que eles sejam atingidos primeiro. Vós sois a luz do mundo, disse-lhes o seu mestre. Jamais haverá afirmativa tão certa, mas sabemos que a mais pura chama terrestre, colocada sob o sol, projeta uma sombra. Assim, a luz de Deus, se brilhasse sobre a luz do mundo, esta última, no mesmo instante, projetaria uma sombra negra, viscosa, fulgurinosa, da mais impenetrável opacidade. Essa deve ser a sensação de um humilde padre que faz seu exame de consciência. Como, então, poderia perturbar-se ou espantar-se com a energia destas palavras? Era disso que se tratava, aliás, e a palavra de Deus é, por essência, incontestável, indiscutível, irrefragável, definitiva. Somos obrigados a recebê-la integralmente ou a nos declararmos apóstotas. Ora, a voz de Maria é a voz de Deus, tanto em La Salette quanto no Evangelho. Se ela diz que nós somos cães, é a sabedoria eterna que fala. Se decide acrescentar que os sacerdotes são cloacas de impureza, a única coisa que podemos fazer é acreditar que é assim. Com humilíssimas ações de graças,
pelo benefício de uma revelação tão preciosa e sem pensar um só minuto em distinguir sofisticamente. Essa voz sabe o que diz, sabe-o infinitamente, e quanto a nós, não sabemos direito nem o que pensamos no nosso dia a dia. Falaram de expressões hiperbólicas. Tentou-se salvar o segredo explicando que a palavra cloaca não tinha um sentido absoluto, como se Deus não falasse sempre absolutamente. Infidelidade, má vida, irreverência, impiedade, amor ao dinheiro, à honra e aos prazeres. Total cloaca de impureza. Que pensar de um padre que dissesse: isto não é comigo? São Francisco de Sales, São Felipe Neri, São Vicente de Paula, o cura d'Ars, 50 mil outros, sem falar dos mártires, teriam dito chorando: ah, como é verdadeiro, como nossa soberana me conhece e como é inútil minha hipocrisia de cada instante. Mas é isto, não há mais almas generosas. A verdade estrita, que um homem determinado a dar a sua vida por Deus jamais negará, é que todo sacerdote que não busca a santidade é realmente, rigorosamente, absolutamente, um Judas e uma imundície. Palavras que nos fazem pensar. Passaram-se tantos anos, lá em La Salette, quando ela apareceu, mas parece que ainda serve que nem uma luva para os dias de hoje. Passamos a nossa oração final, uma oração a Nossa Senhora de Salete. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramaste no Calvário. Lembrai-vos também dos angustiosos cuidados que tendes por mim para livrar-me da justiça de Deus. Depois de terdes demonstrado tanto amor por mim, não podeis abandonar-me. Animado por este pensamento consolador, venha lançar-me a vossos pés, apesar das minhas infidelidades e ingratidões. Não rejeiteis a minha oração, ó Virgem reconciliadora, mas atendei-me e alcançai-me as graças que tanto necessito. Ajudai-me a amar a Jesus sobre todas as coisas. Eu quero enxugar as vossas lágrimas por meio de uma vida santa e assim merecer um dia viver convosco e desfrutar a felicidade eterna do céu. E que Nossa Senhora olhe por todos os nossos sacerdotes consagrados ao Senhor, religiosos e religiosas, para que se não desvirtuem do caminho de Cristo e continuem levando o povo em geral até próximo do nosso Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E o programa continua.